E lá vai você, liga o jornal, Irã. Vai você, abre as redes sociais, Irã. Vai você, nos anos 90, abre o jornal, Irã. Vai você, nos anos 70, ouve no rádio, Irã. Estamos sempre tentando caçar o Irã no mapa, entender o que diabos é Estreito de Hormuz, entender sobre petróleo, sobre OPEP, mas acima de tudo, entender como disputas regionais e mundiais acabam fazendo você pagar mais caro quando vai abastecer o tanque do seu carro. Muito prazer, meu nome é Felipe Araújo, apelido Forno, doutorando em História Política, e hoje eu quero falar de um tema tão atual quanto chato, já que a gente só ouve falar disso, mas acima de tudo, entender como as dinâmicas que estão acontecendo entre Estados Unidos, Israel e Irã já aconteceram nos anos 70, lá nas chamadas crises do petróleo em 73 e em 79, e o que esses eventos podem nos ensinar sobre o que o nosso país fez naquela época e o que pode fazer ou está fazendo agora. Então, tá gostando do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal e se curtiu até o final, compartilha com os amigos. Vem aqui espalhar esse projeto de história pública que é o História Direto do Forno. E agora, chega de lenga-lenga, vamos logo pro vídeo. E para começar esse vídeo, eu vou precisar tomar mão de um conceito do pessoal lá da geografia, malditos geógrafos, mas que tem um conceito excelente sobre território. Um território nada mais é do que um espaço geográfico delimitado por fronteiras, onde acontecem disputas econômicas, políticas, sociais, e dentro disso, nada mais justo a gente explorar justamente o Golfo Pérsico, principalmente em volta do tão famoso atualmente Estreito de Hormuz, lugar onde hoje em dia passa quase metade do petróleo do planeta. Porém, estava sempre em confronto com potências europeias dentro da dinâmica do neocolonialismo. Aquilo que você aprendeu na sala de aula, onde os países da Europa, justamente para sustentar a sua força industrial, exploravam economicamente as regiões da África, da Ásia, entre vários continentes, justamente fazendo relações de poder onde várias nações se submetiam a potências europeias. A ideia aqui é entender que quando existe a exploração advinda de várias pesquisas científicas e dominações logísticas na região do Oriente Médio, quem vai capitanear isso vão ser potências como a Inglaterra. E logo, logo, outras empresas de outros países europeus vão se adentrar naquele meio e logo, logo veremos empresas americanas. Até a gente ter um conglomerado que vai ficar conhecido como as 7 empresas irmãs, misturando empresas inglesas, holandesas, americanas, todo mundo em um grande cartel econômico da exploração do petróleo, combustível que sustentava a segunda revolução industrial. E é justamente pós-Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano acaba derrotado nas dinâmicas das tríplices alianças, que a gente vai ter uma facilidade dentro dos Estados Unidos e da Inglaterra na exploração do petróleo e da região. Aí vamos ter o início de discussões como Israel, Palestina, a Pérsia se tornando o Irã moderno, mas tudo isso envolvendo a dinâmica de recursos naturais. O que importa é que isso vai fazer o início de uma organização entre países produtores de petróleo, como Irã, Iraque, Kuwait, assim como potências que vão ser da América do Sul, como a Venezuela, que vão se orientar, como são produtores de petróleo, e dessa maneira vão fundar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que hoje em dia já tem mais membros e tem uma força política e econômica gigantesca para a política global. E é aí que a gente entra. Com a dependência econômica de um mundo que acabou optando pelo sistema de combustível do petróleo, você vai ter uma grande dependência energética do mundo em relação a esses países produtores. E isso importa muito porque as cadeias de logística da economia mundial estão ligadas a essa produção. É por isso que qualquer conflito que emerja naquela região do Golfo Pérsico, você vai ter instantaneamente um aumento nas cadeias de produção de alimentos, de transporte, e isso vai acabar impactando severamente a economia de grande parte dos países do mundo. E o jeito que a gente vê isso é justamente com o aumento da inflação, onde a gente tem que despender mais dinheiro, ou seja, mais moeda em circulação para pagar por produtos e serviços. E isso, no longo prazo, faz a moeda desvalorizar e os preços terem que acabar subindo. Essa é a grande questão que a gente vê hoje em dia, mas que não chega aos pés do que aconteceu nos anos 70.
Na primeira crise do petróleo, que acontece em 1973, o Brasil estava no meio do chamado milagre econômico. Esse grande evento econômico no Brasil, que está preponderante nos governos Costa e Silva e Médici, estão longe de serem um raio no meio de um céu aberto. Eles têm causas bem específicas quando a gente pensa na dinâmica da Guerra Fria e como os Estados Unidos, para manter na sua órbita de influência, muito orientada pela chamada doutrina Truman, que fazia com que países ficassem ao lado do capitalismo e do lado da hegemonia americana, você vai ter justamente países como os Estados Unidos investindo fortemente em países mais pobres para prevenir revoluções. E isso é muito importante na América do Sul e na América Central, entendido dentro da política externa americana como quintal americano. Dessa maneira, quando a ditadura militar começa em 64, os Estados Unidos, já oferecendo apoio logístico e econômico para os revoltosos da época, no caso, os militares, prometem um grande plano econômico para justamente financiar as iniciativas privadas do Brasil, assim como levantar a infraestrutura e todo o sistema brasileiro, principalmente voltado naquele momento para a indústria. É o momento dos planos nacionais de desenvolvimento, juntando tanto a economia baseada nesses recursos externos, empréstimos americanos a juros baixos, que nos mantinham na órbita de influência americana, mas também você tem uma grande preponderância do Estado brasileiro como o ente produtor desse desenvolvimento. Então, em um Estado nacionalista e autoritário, você tinha uma base infinita naquele momento de dinheiro para manter a revolução, no que era falado naquele momento, no tom militar, acontecendo. E isso está bem claro dentro da órbita do PAEG, o primeiro plano de ação, ainda no governo Castelo Branco, é orientado pelo ministro da Fazenda, Otávio Bulhões, e pelo ministro do Planejamento, Roberto Campos, onde você tem muito dessa ideia de combater a inflação, utilizar os recursos externos para aumentar a iniciativa privada no Brasil, e dessa maneira garantir a popularidade dos militares em alta. A estabilidade do regime estaria ligada à questão econômica. Como é muito bem colocado no capítulo sobre o milagre econômico, no livro, que eu recomendo muito, Brasil Republicano, dessa coleção maravilhosa, mas o número 4 fala da ditadura, e é feito justamente por dois professores da UFRJ, o Fábio Sá e o Luiz Prado. Excelente capítulo que deixa bem claro essa ligação entre economia e política. O ponto é que com o Brasil recebendo esse dinheiro americano, isso vai depender, obviamente, de como os Estados Unidos se comportam mundialmente. E é em 73 que a gente vai ter o ataque da Síria e do Egito frente a Israel, a chamada Guerra do Yom Kippur, que é uma guerra surpresa num feriado judeu que envolve justamente você ficar em casa, se perdoando, é o chamado Dia do Perdão ali para os judeus. Você vai ter um ataque surpresa e os americanos irão proteger o Estado de Israel fornecendo armas e apoio logístico. Isso vai ser entendido pelos países árabes como uma afronta dentro de uma dinâmica regional e pela primeira vez, a OPEP irá diminuir a produção de petróleo, fazendo os preços subirem muito. O barril de petróleo vai subir de 5 para 12 dólares. E isso, em valores atuais, seria equivalente a você pegar um barril por 8 dólares e fazer com que ele valha 40 de uma vez. Parece pouco, mas naquele momento foi um baque muito gigantesco, a ponto de fazer com que os Estados Unidos freassem a sua política monetária de ajudar tantos países emergentes a ficarem na sua órbita de influência, e nisso se insere o Brasil, e também faz frear os projetos desenvolvimentistas do governo militar. Dessa maneira, você já tem o governo Médici, que já fazia o Plano Nacional de Desenvolvimento muito focado em investimento externo, para melhorar a infraestrutura nacional, entre outros grandes projetos de desenvolvimento. Porém, no caso ali da crise do petróleo em 73, você vai ter a sucessão do Médici pelo presidente Ernesto Geisel, que já no seu primeiro ano vai fazer o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que já focava ainda na manutenção de um PIB bem alto, obedecendo à lógica do milagre econômico, que previa uma média de crescimento nacional de 10%. Lembra, estabilidade econômica é igual à estabilidade política do regime, e dessa maneira, mesmo sabendo que a situação não estava boa,
toa, Geisel continua incentivando muito projetos de infraestrutura e usufruindo cada vez mais de um mais escasso dinheiro externo. Não à toa, você também vai ter todo um programa de substituição da dependência econômica do petróleo, focado principalmente no programa Proálcool, onde você vai ter todo um incentivo à produção de etanol, mas também um avanço maior na produção de hidrelétricas e mesmo um grande incentivo à exploração da energia nuclear, como depois vai resultar nas usinas de Angra, no Rio de Janeiro. O que importa é que o Médici, em 73, vai justamente já tomar para o Geisel, na sua sucessão, as bases de um Estado que teria data para terminar. Quando a gente fala do aumento explosivo da dívida brasileira. Em números, nós iremos ver que no início da década de 70, a dívida, que já era grande, já estava em 20 bilhões de dólares, vai chegar a 100 bilhões de dólares ali no meio do governo Geisel, no início, ou melhor, no fim da década de 70. Dessa maneira, é muito sensível essa questão econômica do petróleo e como isso vai impactando o Brasil, já que a gente continua sempre gastando muito dinheiro público com um discurso de salvar e promover o desenvolvimento nacional. A grande questão é que quando acontece a segunda grande crise do petróleo, justamente focada no Irã, ali no bojo da Revolução Iraniana, justamente com a monarquia que acontecia lá, que era apoiada pelos Estados Unidos, a monarquia do Shahs, no caso o famoso Shah Pahlavi, a gente vai ter justamente o Ayatollah Khomeini assumindo o poder e aí o Irã se tornando uma república islâmica de um caráter bastante nacionalista. A exploração do petróleo, então, ao contrário do que acontecia com a monarquia do Shahs, seria nacionalizada. E isso, naquele bojo da revolução, desajustou completamente as cadeias de produção, o que fez com que o barril de petróleo chegasse a valores atuais a 120 dólares por barril, o que, curiosamente, está muito igual à cotação desse dia que eu estou gravando o vídeo aqui no meio de março. O que importa aqui é que justamente no bojo da guerra, o Iraque, ali chefiado pelo Saddam Hussein, vai gravar uma guerra para tentar conquistar o Irã dentro dessa questão, já que tinha todo um duelo entre sunitas e xiitas dentro das denominações do islamismo e também uma ideia regional do Iraque se tornar uma potência pegando ali o território iraniano e aproveitando essa bagunça política que eles estavam sofrendo. O que importa é que o Brasil sentiu severamente a segunda crise do petróleo e não só a gente. Vamos ter forte consequência nos Estados Unidos com muito mais acentuadas bombas de combustível vazias, uma inflação que ficou retumbante ali dentro do bojo do governo Carter, que era o presidente da época, e isso vai fazer justamente que em 79 assuma um novo chefe do Banco Central deles nos Estados Unidos, chamado de Federal Reserve, e quem assume é o Paul Volcker, que tem justamente a ideia de um choque econômico, ou seja, ajustes fiscais, diminuição da dependência do petróleo e o mais importante, um impedimento muito severo de empréstimos a países emergentes dentro da lógica da Guerra Fria. Brasil, Argentina, México sentirão isso com força total. A dívida que subiu muito nos anos 70 vai explodir nos anos 80, sendo conhecido como evento econômico das crises econômicas dos países emergentes ali na década de 80, que vão conviver durante o governo Figueiredo, o último governo militar brasileiro, e que vai deixar frutos para os governos Sarney e Collor, uma coisa muito pesada, porque viveríamos ali um momento de grande dívida, grande inflação e grande desemprego, um pecado econômico, tudo por causa das dinâmicas econômicas advindas do petróleo e de como a sociedade mundial acabou escolhendo o que plantou ao selecionar esse modal energético. O que importa é que no Brasil, hoje em dia, estamos vivendo um cenário muito parecido, um ataque ao Irã, dinâmicas envolvendo Israel, Estados Unidos, só que atualmente estamos num mundo onde a dependência energética do petróleo é menor, o Brasil, por causa das pesquisas do pré-sal, acaba explorando mais petróleo do que importa, embora a gente ainda seja muito sujeito a importar o petróleo já feito, a gente apenas explora o petróleo bruto, mas para importar, para as bombas de combustível, a gente ainda apenas importa, apenas não, mas ainda é a maioria das nossas importações, e o que importa também é que, para controlar o preço, a gente justamente, pensando nos governos federais, tem que uma dinâmica de diminuir os impostos, de coordenar estados para diminuir o ICMS que reflete na gasolina, no combustível,
combustível dos estados, mas tudo isso tem consequências políticas que num ano eleitoral como esse ano acaba tendo grande força e por mais que não seja mais os anos 70 e a dependência do petróleo não seja mais a mesma, ainda se sente muito, ainda mais numa população cada vez mais endinheirada e que se aproveita muito de serviços e bens de consumo que vão aumentar o preço por causa das consequências geopolíticas do mundo nesse momento. Então, ver os impactos disso é importante porque não vai ser uma coisa de meses e temos que ver justamente qual o plano que o governo vai tomar para fazer justamente as ações para melhorar isso. Quando acontecem aumentos de combustível, somos pressionados pelos caminhoneiros mobilizando paralisações. E isso impacta, porque, justamente com medo de protestos, os governos acabam cedendo muito, e quem paga a conta é o contribuinte, o pagador de impostos. E não só, tem toda a dinâmica de como, para manter em ano eleitoral a população feliz, mais gastos sejam colocados, e nesse momento o Brasil já está numa espiral de dívida pública bem grande, com medo de um futuro governo, o próximo, que pode ser um Lula 4 ou um governo Flávio Bolsonaro, acabar herdando uma dívida pública que vai chegar a 80% do nosso PIB, e isso preocupa muito, porque se chegar a tal tamanho, nós não conseguimos manter os gastos públicos em ordem sem manter os juros extremamente altos e a inflação começar a pressionar, o que seria terrível para o Brasil e nos devolveria, de fato, às décadas de 70 e 80. Vídeos como esse espero que ajudem a conscientizar a população e entender que não é uma situação fácil e a gente tem que tentar aprender um pouquinho com os erros do passado. A história não é simplesmente pedagógica, porém é importante demais em situações repetitivas como essa conseguir ler as rimas dos períodos e tentar evitar caminhos que impactem fortemente a nossa sociedade. É isso, galera. Obrigado por terem ficado até aqui. Se ficou, lembra do joinha, da inscrição e vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!